E aí pessoal, boa tarde, está no ar o Conexão Uniriter, isso mesmo, são 6 horas 39 minutos, 27 graus a temperatura em Porto Alegre, aqui nos estúdios da Rádio Uniriter no Campus FAPA. Você ouvinte pode sintonizar a Rádio Uniriter pelo nosso site, que é fax.uniriter.edu.br/Rádio Uniriter, ou então baixe o aplicativo da Rádio Uniriter para Android na Google Play. Participe com a gente pelo Twitter, que é @Rádio Uniriter, e pelo facebook.com/Rádio Uniriter. Eu sou o Alberi Neto e nós vamos juntos até às 19 horas. No estúdio me acompanham Aline Bisol, Gian Costa e Rafael Martins. E aí, boa tarde, boa noite já, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, Alberi, boa tarde aos guris aqui no estúdio e aos ouvintes. E aí, Rafa, tudo tranquilo? E aí, tudo certo, boa tarde, Aline, o Gian, o Alberi, todo mundo que nos escuta. Isso aí, Gia, tudo numa boa? E aí, Alberi, Aline, Rafa e ouvintes, um bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Enfim, seguimos aí com o Conexão Uniriter até às 7. De volta contigo, Alberi. Valeu! E no Conexão Uniriter de hoje você vai ouvir: Superior Tribunal Federal, STF, aceitou denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornou réu o senador Aécio Neves, do PSDB. Ulisses Miranda vai explicar melhor esse caso. No destaque de Aline Bisol, como fazer a leitura dinâmica, uma tática importante para os estudantes que têm muitos conteúdos acumulados aí para ler. A Cristine Fogliatti traz os eventos que são destaque nessa semana no hashtag Fica a Dica. No esporte, a dupla Grenal tem uma rodada ruim no Campeonato Brasileiro. Depois do empate contra o Atlético Paranaense na Arena, o Grêmio estreia na Copa do Brasil em busca do Hexa, né? E o Internacional, que perdeu para o Palmeiras fora de casa, joga só no próximo domingo. E no comentário esportivo, o Grêmio passa pelo Goiás na Copa do Brasil e como fica o clima no Inter depois da eliminação na competição. Em Porto Alegre, 6 horas 41 minutos, quase 20 para 7. Já passou dos famosos 20 para 7, né? 27 graus a temperatura e você tá ouvindo Conexão Uniriter comigo, Alberi Neto, Aline Bisol, Gian Costa e Rafael Martins. Segunda-feira de sol entre nuvens e calor em Porto Alegre, dia abafado aí. Começou um dia quente, já deu lugar a um tempo nublado nesse final de tarde. Inclusive a Defesa Civil já até alertou para o risco de tempestades no sul do estado. Quem se desloca para a faculdade nesse início de noite encontra o trânsito carregado tradicional dos horários de pico. E para saber como está o movimento, a gente vai com as informações do trânsito. Começando aí, vamos fazer aquela roda aqui na mesa, todo mundo falando de trânsito, começando pela Aline. E aí, Aline, o que tem aí de informação da IPTC pra gente? Bom, a última atualização da IPTC foi às 18h30, então uns 15 minutos atrás. O trânsito acentuado nas principais vias, né? Os maiores fluxos, então, na Avenida Bento Gonçalves, próximo a Antônio de Carvalho, no sentido centro-bairro, Avenida Ipiranga, também centro-bairro, próximo ali da PUC, na Osvaldo Aranha, centro-bairro, próximo ao HPS, e nessas áreas, boa notícia é que não tem registro de acidentes. Também foi registrado, né, um trânsito carregado na Avenida da Legalidade. Então, aquele horário do pique, do final da tarde, o fluxo está bem acima do normal, mas também não tem registro de acidente. E agora a última informação que entrou aqui no Twitter da EPTC, que moradores do bairro Bom Jesus estão fazendo um protesto na Avenida Protásio Alves com cruzamento com a Saturnino de Brito. Não há bloqueios totais na via, mas, né, atenção dobrada aos motoristas. Exatamente, a gente não... Aqui é na Bom Jesus, Protásio Alves, cruzamento com a Saturnino de Brito, caminho comum aí para quem vem para a faculdade, né? Bem na Protásio ali, próximo da Saturnino e perto da Antônio de Carvalho, né? Um pouco mais para frente, um pouquinho mais para frente é Antônio de Carvalho. Do centro é complicado, pouco né? Antes da Antônio de Carvalho. É isso aí, então as informações do trânsito aí para começar esse Conexão Uniriter nesta tarde de segunda-feira, dia 23 de abril, né? Bom lembrar aí, hoje dia 23 de abril, 6 horas 43 minutos, e a gente aí fez esse apanhado das informações da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC. Alberi, Diga. Eu quero só fazer um comentário. Eu tava na parada, vindo aqui pra FAPA, tava esperando rápida, e tinha um pessoal comentando, um rapaz se encontrou com outro, eu vi essa conversa, tá indo lá pra Bonja, e o rapaz falou, não, a situação lá tá complicada, hoje vou pra casa de um amigo, não vou pra casa. Eu ouvi esse papo, de repente essa manifestação dos moradores tem alguma coisa a ver com essa relacionado situação. Com segurança. É. Provavelmente, né? Porto Alegre não tá das cidades mais tranquilas ultimamente. E, inclusive, teve um tiroteio nesse final de semana na Bom Jesus, né? Eu acho que pode ser um numa festa ali, uma mulher morreu e outras
6 pessoas, se eu não me engano, ficaram feridas, inclusive. Aí. Então pode ser o protesto em relação a esse caso aí. E acho que recentemente já tinha ocorrido um tiroteio em uma festa lá na Bom Jesus, na semana passada, se eu não me engano. Mas acho que aconteceu. Então agora tá tendo aí, como a gente falou, essa manifestação dos moradores do bairro Bom Jesus, ali na Protásio, esquina com a Saturnino de Brito, perto da Avenida do Forte também, isso aí. Então, muito obrigado aí, galera, pelas essas informações do trânsito. E aqui no estúdio a gente vai abrir o programa falando de mais uma decisão do STF, né, o Supremo Tribunal Federal, que certamente vai entrar para a história aí. Envolvido em diversas polêmicas ao longo da sua vida política, o senador tucano Aécio Neves, que já foi candidato à presidência da República, virou réu no STF, acusado de corrupção passiva e obstrução de justiça. O processo envolve o famoso áudio, aquele onde o senador disse que o escolhido para receber propinas pro Aécio deveria ser alguém que, abre aspas, a gente possa matar antes de delatar, fecha aspas. E o repórter Ulisses Miranda vai retomar esse caso aí pra gente contar um pouco melhor essa história aí na qual o Aécio virou réu no STF aí na última semana. Vamos lá então ouvir o que preparou pra gente Ulisses Miranda. O Superior Tribunal Federal aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República feita ainda em junho de 2017, tornando réu, pela primeira vez, o senador do PSDB de Minas Gerais, Aécio Neves, por corrupção passiva e obstrução de justiça. O amigo ouvinte deve lembrar que o senador mineiro teve uma conversa gravada e divulgada com Joesley Batista, um dos donos e hoje delator no caso da JBS, na qual pedia R$2 milhões. Para a PGR, o dinheiro era nada mais nada menos do que propina em troca de, abre aspas, atuação favorável ao JBS no Senado, fecha aspas. Além disso, a PGR afirma que o senador tucano usou seu prestígio político para tentar desmantelar a Operação Lava Jato. Na conversa com o empresário, Aécio diz que a pessoa encarregada de buscar o dinheiro deveria ser alguém que eles pudessem matar antes de delatar. Seu primo, Frederico Medeiros, foi escolhido e acabou filmado pela Polícia Federal, buscando uma das 4 entregas de R$500 mil prometidas por Joesley a Aécio. Andréa Neves, irmã e assessora do senador, além do primo Frederico, também foi denunciada por corrupção passiva. Em sua defesa, Aécio diz que precisava de ajuda para pagar advogados, negociou um apartamento de sua mãe com Joesley e, vejam só, foi ingênuo. Além deste, Aécio é alvo de outros 8 inquéritos no STF. Com a aceitação da denúncia, ainda um longo caminho, burocraticamente falando, deve ser percorrido até que o senador possa, enfim, ser preso. Resumidamente, precisam ser prestados depoimentos de testemunhas, de defesa de acusação, diligências em busca de novas provas ainda podem ser determinadas e os réus precisam ser ouvidos para aí sim o Ministério Público apresentar suas alegações finais. Para tudo isso, no entanto, não há um prazo final estipulado. E é justamente nesse ponto que os extremos da política nacional discutem mais uma vez. Ainda é cedo, é claro, mas podemos aqui citar como exemplo o caso do ex-presidente Lula, que acabou acusado, condenado em 2 instâncias e preso no caso do triplex do Guarujá em apenas 1 ano e 7 meses, após a apresentação da sua primeira denúncia. Seu processo chegou em tempo recorde à 2ª instância. 42 dias separam a sentença do juiz Sérgio Moro do início da tramitação do recurso do TRF4 em Porto Alegre. O caso do ex-presidente, infelizmente, não é a regra, já que nas outras determinações de prisão de réus que estavam soltos na Lava Jato do Paraná demoraram entre 18 e 30 meses para serem expedidas. Para o Conexão Uniriter, Ulisses Miranda. Muito bem, então aí Ulisses Miranda retomando esse apanhado de informações sobre o Aécio Neves, que virou réu no Supremo Tribunal Federal. E como o Ulisses falou, aí uma situação que aconteceu recentemente na política, no cenário político, né, assim, de um grande influenciador do meio, um grande personagem da política, o Lula, que foi preso em tempo recorde, assim, como o Ulisses falou ali, desde a denúncia até o final, a condenação. E agora o que se espera aí é que o Aécio receba o mesmo tratamento, enfim, o mesmo tratamento da justiça, né, de ter essa celeridade durante o seu julgamento, né, Aline? É isso aí, enquanto muitos perguntam cadê as provas contra o Lula e tudo isso, o Aécio tem um caminhão de coisas que veio tudo de repente também, né, Alberi? Sim. Olha só, o Joesley Batista disse que repassou 110 milhões ao Aécio na campanha ao Planalto em 2014,
que a contrapartida seria que o senador atuaria em favor do grupo JF, né? Já o Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, confirmou o repasse de 35 milhões ao político mineiro através de uma empresa, de um compadre ali, que é o Alexandre Ascioli. Sim. A Polícia Federal disse que essa troca seria pela empresa, então, poder participar da construção da usina de Santo Antônio, que o Aécio ia ajudar aí nos trâmites lá em Rondônia. Tem também coisa menor, né? Coisa mais... um crime que a gente acha que é só coisa grande, não. Sim. Os políticos também. Olha só, Aécio dirigia uma Land Rover que não estava na declaração de renda dele, que pertencia a uma rádio que era intermediadora da mesada de 50 mil dos irmãos Batista. Lembrando que uma Elba já derrubou um presidente, né? Então uma Land Rover o Aécio tá indo longe demais, né? Exatamente. Bom, esse carro foi detido uma vez na Operação Lei Seca, e aí o ex-ministro da Justiça, o Osmar Serralho, depôs no Ministério Público, confirmando que foi pressionado pelo Aécio a nomear um delegado da Polícia Federal que pudesse favorecê-lo na investigação do caso. Então, em todas as áreas, o Aécio tá dominando o cenário aí de crimes políticos e de trânsito. E a gente não pode, acho que a gente tem que fugir dessa comparação ao PSDB do passado, ao Tancredo Neves, ao avô do Aécio, que a gente sabe, né? Tinha Caixa 2, foi investigado, mas assim, ao mesmo tempo, ele era um intelectual, né? O Tancredo era um cara que tinha um déficit muito alto de intelectual, e também as formulações políticas que fazia, né? Ele era um habilidoso conciliador, articulador, que tinha uma inteligência acima da média para conciliar esses assuntos. É isso aí, então. Bem diferente do Aécio, que caiu na Lei Seca. É isso aí, né? Então aí. Não é a única lei que o Aécio vai cair ainda, hein? Fica aí a informação de Jean Costa. Exatamente. Conexão Uniriter no ar, são 6 horas e 51 minutos e a 27 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. No Campus FAPA já é noite de segunda-feira e o Jean Costa adianta pra gente aí como é que vai ficar o tempo em Porto Alegre. Fala, Jean. Então tá, o tempo tá parcialmente limpo nesse momento aí, mas há uma previsão aí de que pode cair uma chuvinha, até mesmo temporal. Na região sul do estado já aponta, na verdade, que vem um temporal daqueles feios, que a gente não tá acostumado assim, tanto ver nessa época de início de outono. Mas aí pela capital aí tem a previsão, a possibilidade de chuva tá em 24%, mas com o decorrer da terça-feira ela tende a aumentar aí até duplicar. Então a chance aí deve ir até 48%, ficar entre os 48% a 68%. Então, por enquanto, nada de chuva, mas com esse tempo aí louco que tá mudando de lá pra cá num instante, capaz da chuva vir aí a qualquer momento a gente não esperar. Tá certo, então, valeu, Gia Costa com as informações do tempo. E agora vamos de hashtag Fica a Dica, vamos ouvir o que a Cristine Fogliatti trouxe de programação para esta semana aqui no Conexão Uniriter. Fica a dica, hoje às 20 horas ocorre o Sarau 8 em ponto. A proposta é ler poemas, conversar e abrir o microfone para a participação do público. O sarau ocorrerá no Espaço Cultural Aldeia, na Rua Santana, 252. Fica a dica. Muito bem, então aí a dica da Cris com o hashtag Fica a Dica, para quem tá ligado aqui no Conexão Uniriter. Muito bem, então a gente segue agora com o programa e quem tá chegando naquele período final do curso, né, que tá na faculdade aí, nossos coleguinhas, sabe a dificuldade que é manter as leituras em dia, tudo se acumulando pelo quarto, e é difícil manter essas leituras universitárias em dias. Mas a Aline Bisol hoje traz uma dica muito boa, que é a leitura dinâmica, um método que pode ajudar quem tá cheio de xerox para ler, né? Então diga lá, minha querida Aline Bisol. Bom, Alberi, a gente que está fazendo o projeto de TCC sabe que essa parte da fundamentação teórica a gente tem que ler muitos livros. A gente está com uns 10 livros em casa, né, Rafa? E tem muitos mais pela frente. Mas assim, como é que a gente vai ler esses 10 livros, fazer todos os outros trabalhos, fazer toda uma leitura que seja proveitosa, sem deixar escapar nada e para dar tempo de fazer tudo? Bom, a leitura dinâmica é uma tática muito usada e a primeira coisa para treinar a leitura dinâmica, que ela consiste no quê? A gente passar os olhos, ler, mas entender o conteúdo. Sim. Então, assim, a primeira coisa é se livrar de todo ruído, todo barulho, tranca o cachorro em outro lugar, desliga o computador, a TV
E assim, a gente tem que fazer exercícios Desliga o com... 3G, Do principalmente. 3G, exatamente, Agora é notificações 4G, não. né, com essa atualização É, nova agora da é 4G. validade. Não Nem em funciona todos os muito, lugares. né? Vamos lá. Bom, o importante é que esses exercícios que eu vou ensinar agora, que eu vou dar as dicas, sejam feitos com um texto que você já conhece, que é para você ver como é que vai evoluindo, né? Então pega um texto lá, alguma coisa que você já está lendo, que você já tem ideia do que se trata, para fazer o exercício. Bom, descobrir a sua marca inicial. O importante é cronometre 1 minuto no relógio e conte quantas palavras você consegue ler nesse tempo. Um leitor normal lê 150 palavras por minuto, com 60% de aproveitamento. Já um leitor dinâmico lê de 5 a 8 vezes melhor. São 800 palavras, com compreensão de 80%. Bah! Já melhorou, hein? Bom, Haja use habilidade. os dedos, né? Quando for cronometrar, acompanha com o dedo, com uma régua, com o lápis, para poder memorizar melhor o que está escrito, né? E também outra coisa importante é ler mexendo a boca, né? Sim. Para que tu possa assimilar de diversas formas. Tente evitar voltar sempre na mesma linha do texto, né? Que aí o jeito é acompanhar as linhas, então, com o dedo, com algum objeto, e acelerar e ir lendo cada vez mais rápido. Se não entender no começo, o cérebro vai forçando a entender o contexto da informação. Então, se não entendeu, segue em frente para tentar absorver dentro do tempo. Visualizar em blocos, né? Com aceleração, o pensamento vai mudar e seus olhos aprenderão a focar num único ponto da palavra. Aí tu não vai precisar ler a palavra toda, né? Quando tu visualizar ali um conjunto de De uma letras tu já sílaba, vai... por exemplo, tu já vai se dar conta do que quer dizer. Bom, e a outra dica, então, a última é troque de leitura. Depois que você fizer esse exercício com a leitura que você já conhece e entendendo, vá aos poucos mudando o tipo de texto, né? Pode ser uma reportagem que tu já decorou, enfim, para notícias sobre, sei lá, qualquer assunto do interesse. E aí tem aqui uma curiosidade, que é possível ler Dom Casmurro, que tem 65 mil palavras em 80 minutos, com a leitura dinâmica. E eu tentei fazer Ler e isso fazer um resumo. para uma prova que a gente tem amanhã e tem dado certo. Olha aí, fica a dica, hein? Vou pedir pra ele me ensinar depois, porque eu também tenho que estudar pra essa prova aí de amanhã. Prova? E vamos com mais um hashtag Fica a Dica aqui. Agora a nossa Cristina Fogliatti vai trazer mais uma dica aí de evento desta semana aqui em Porto Alegre. Hoje, às 20 horas, ocorre o Sarau 8 em ponto. A proposta é ler poemas, conversar e abrir o microfone para a participação do público. O Sarau ocorrerá no Espaço Cultural Aldeia, na Rua Santana, 252. Muito bem, então aí a Cristina Fogliatti com mais um hashtag Fica a Dica aqui no programa. Além do visual, tem novidade de emprego aí também? Sim, essa semana tá cheia de oportunidades. Alô, estagiário! O pessoal que está procurando estágio, tem muitos estágios em empresas e organizações bem importantes, entidades. A PepsiCo, por exemplo, que é uma distribuidora, né, de alimentos e bebidas, está procurando estudantes universitários dos cursos de administração, ciência da computação, ciências biológicas, contábeis, comunicação social, olha só, nossos colegas, contabilidade, direito, economia, engenharia, todas as engenharias, estatística, farmácia, informática, jornalismo, marketing, pedagogia, psicologia, publicidade, propaganda e relações públicas. E esses estudantes, então, dessas áreas podem se candidatar a 59 vagas disponíveis. O salário não foi informado, as inscrições vão até dia 30 de abril pelo site BeWanted, né, BEWANTED.com. E aí procura lá o processo seletivo da PepsiCo. O DEMAI, aqui em Porto Alegre, também está com vagas na área de técnico em administração, uma vaga, administração, uma vaga, e letras para licenciatura em língua portuguesa, com carga horária de 30 horas semanais. A bolsa auxílio dos aprovados varia entre 900 e R$1.000. Está lá no site do DEMAI. O Ministério Público também, estudantes no ensino superior, né, no curso de Direito, tem várias
várias bolsas também, variando até R$ 1.050. O processo seletivo está lá no mprs.mp.br. E o Grupo Globo, a nossa Vênus prateada... Platinada! A Vênus Está platinada. precisando de estagiários na portalglobo.com. As inscrições são abertas. Olha pra aí, área amigo de ligado. TI, na área de TI, ciência da computação, enfim, engenharia da computação. As inscrições podem ser feitas no site eureka.me e variam também entre R$ 900 e R$ 1.300. Tem um processo seletivo lá, tem que mandar vídeo, fazer algumas provas, mas tá lá disponível. E eu quero só deixar mais uma dica que essas vagas eu encontrei na revista, no site da revista Exame e no site da revista Você S.A. Então quem quiser ficar por dentro de estágio em grandes empresas, só ficar Liga lá. ligado e assinar também essas revistas, né? Conteúdo de qualidade tem seu valor, né? Exatamente, então aí a dica da menina que manja de emprego nesse programa, que tem serviço garantido, a Lili Bisol. Muito bem, então, obrigado aí, Aline. E agora a gente vai falar de esporte aqui no Conexão Uniriter. Antes o Rafa tem uma informação do trânsito, né, Rafa, lá na Protásio, aquele protesto que tava rolando. Isso. A gente falou no início do programa, né, sobre os moradores do bairro Bom Jesus fazendo um protesto na Protásio Alves com a Saturnino de Brito. Agora a última atualização da EPTC, 5 minutos atrás, é que o trânsito já está liberado. Então, só mesmo o condicionamento normal, né, do pessoal voltando para casa ou chegando aqui na faculdade. É isso aí, então. E agora já são 7 da noite, a gente já tá nos acréscimos. Já estouramos o tempo e agora a gente vai nos acréscimos para falar de esporte aqui no Conexão Uniriter. A gente vai com os destaques da dupla Grenal. Hoje tá aqui a dupla dinâmica do esporte, Rafael Martins e Gia Costa. O Grêmio Internacional não tiveram uma boa rodada no Brasileirão, né? O Colorado perdeu pro Palmeiras jogando no Pacaembu, em uma partida cheia de polêmicas envolvendo a arbitragem. E na Arena o Tricolor empatou com o Atlético Paranaense em um jogo que foi bem elogiado aí pelos críticos do esporte, né? Rafa e Jean. Vamos começar falando do Inter, que jogou primeiro, domingo às 4 da tarde, e perdeu pro Palmeiras lá no Pacaembu, num jogo bem polêmico, né? É, verdade. O Inter, ele mostrou uma evolução já, comparado pelo menos com o jogo contra o Vitória na Copa do Brasil, né? Foi um jogo que também a gente acabou não falando, porque foi na quinta-feira, foi uma partida meio apática do Inter, e acabou sendo eliminado pro Vitória na Copa do Brasil, perdeu 1-0 e foi eliminado nos pênaltis. Mas o Inter, ele mostrou um suspiro, né? Que tem um futebol para mostrar, pelo menos nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Fez um jogo de igual para igual, digamos assim, com o Palmeiras, um Palmeiras cheio de craques e recheado de estrelas no seu elenco, só que ainda é um Palmeiras que não acertou o seu jeito de jogar, né? E o Odair também parece que com muito menos ferramentas do que o Palmeiras, também não achou o seu jeito de jogar, mas teve uma evolução, né? O Inter, ele começou com o Camilo de titular, ontem o D'Alessandro ficou um pouco no banco, e teve o Damião também, né? O D'Alessandro dando seus ares de técnico, né? É verdade, mas o Inter melhorou bastante quando o D'Alessandro entrou e quando o Damião também entrou em campo. Então, o Inter acho que vai ter um respiro maior quando o D'Alessandro estiver atuando e o Damião no ataque, né? Que faz uma diferença. O Damião fez um gol que o juiz acabou marcando impedimento, só que não tava. Né? Também o Inter questiona um pênalti que deveria ter sido marcado. Sofreu um pênalti, no né? Nico E não Lopes, foi marcado. Muito parecido com o que o Palmeiras também, na final da Copa do Paulistão, né? No Palmeiras e Corinthians. Então é isso, o Inter, comparado ao jogo contra o Vitória na quinta-feira, que é a partida mais recente, já teve uma evolução. Sim. O Inter, né, tradicionalmente, ele desenvolve o melhor futebol contra times grandes, times que propõem o jogo, times que ficam com a bola, e tem essa dificuldade contra os times pequenos. Vamos ver o que o Odair consegue fazer agora com os novos reforços, né? O Lucas já está chegando, o Zeca foi apresentado hoje, então o Inter vai ter boas opções já para o próximo domingo contra o Cruzeiro, que é próximo compromisso do Inter. E por falar em pênalti não marcado, também teve no jogo do Grêmio, né? Contra o Atlético Paranaense. O André sofreu um pênalti, né? Que acabou, pelo menos na opinião dos comentaristas, foi pênalti e acabou sendo não marcado aí pela arbitragem. Gia Costa, fala pra gente aí como é que foi esse jogo na Arena. Um jogaço de bola entre o Grêmio e o Atlético Paranaense, aquele que foi eleito um dos melhores do Brasil na temporada. O time do Atlético, que é treinado pelo Fernando Diniz, tá aí que o cara que não tem medo de jogar bola, que proíbe o time de dar chutão, encarou o Grêmio de frente a frente, mas apesar da superioridade no Grêmio por boa parte da partida, o Atlético foi uma das únicas equipes aí que nos últimos anos tocou a bola mais que o Grêmio durante uma partida. Eu busquei aqui nos últimos 5 meses apenas 3 equipes tocaram a bola mais que o Grêmio em uma partida, uma delas sendo o próprio Real Madrid na final do Mundial.
Mas... Que jogo, né? Que jogo pra esquecer, né? Mas seguindo com os destaques, hein? Então o Grêmio merecia ter vencido, teve o pênalti não marcado no André, assim como na quarta-feira, contra o Cerro Porteño também teve, o pênalti no Everton acabou não sendo marcado. Mas é isso aí, o Grêmio... Que saudade do árbitro de vídeo. É, o Grêmio ajudou bastante. Mas o Grêmio foi muito superior ao Atlético, não conseguiu marcar, enfim, o Grêmio pressionou bastante a saída de bola do Atlético, uma coisa que não se via assim, o Grêmio fazia marcação alta há tanto tempo. Sim. E acabou talvez desgastando o time, e com isso o cansaço acabou prejudicando a efetividade do Grêmio, que acabou, ao meu ver, com o Renato mexendo errado, trocando algumas peças erradas, com exceção do Alisson, é claro. Renato colocou muito atacante no time e acabou tirando os meias ali, os volantes que tava só pelo gol. Tava desesperado pelo gol e acabou se prejudicando. Sim. Enfim, o Jael não entrou, na verdade no jogo entrou, nem dá pra contar como a entrada do Jael. Enfim, acabou mais prejudicando o time mesmo com um a mais em campo. O Renato, o Grêmio acabou o jogo com 6 atacantes em campo, né? Sim. Então o Renato, como o Jean falou, ele botou um tudo ou nada e foi pra cima do Atlético tentando ganhar o jogo. Não conseguiu, né? Porque o Atlético, mesmo com um jogador a menos, o Atlético se defendeu bem. E um jogo que, como o Jean também destacou, que foi um dos melhores jogos até agora no ano, acho. Porque a FIFA também, ela considera que uma minutagem de eu tempo, vi né, essa informação muito legal, jogo né? ideal, né? E Sim. o jogo do Grêmio e do Atlético teve 68% de bola rolando. E a FIFA considera ideal entre 60% e 65%. Então foi um jogo muito acima do que o futebol brasileiro está acostumado, que é com 50%. Um nível o foi pessoal muito costuma comum. brincar, né? Que jogo feio, mas fez gol, ganhou, é o que importa. Não, eu acho que o jogo de ontem... O jogo de ontem não teve gol, teve mas isso, né? Não teve a gol, gente mas foi passou muito... uma confiança pro torcedor, né? Para os críticos todos de plantão, que o Grêmio tem esse potencial e o Atlético também fez uma baita partida, tentou segurar o Grêmio ali na raça, foi muito bonito. E eu acho que essa vai ser uma das principais discussões durante o ano. Desse futebol pragmático que joga o Corinthians, por exemplo, de jogar para uma bola e se defender bem. A famosa efetividade? Ou jogar como o Grêmio vem jogando, com uma posse de bola propondo o jogo. Então são duas propostas diferentes. E agora com essa questão do G também destacou do cansaço e tudo mais, o Grêmio agora tem uma maratona de jogos, né? Quarta-feira enfrenta o Goiás pela Copa do Brasil, lá no Serra Dourada, 7h30. No sábado, 4 da tarde, contra o Botafogo. E na próxima terça-feira, no feriado, né? Feriadão, Dia do Trabalhador, dia 1º, o Grêmio recebe o Cerro Porteño aqui, valendo a liderança do grupo na Libertadores. Então, jogo de volta, né? Então o Grêmio em 7 dias vai ter... O Grêmio que tá invicto na Libertadores, né? Empatou com o Monagas, empatou com o Defensor, ganhou do Monagas e empatou com o Cerro. Isso. Então o Renato provavelmente vai poupar alguns jogadores em uma dessas partidas, né? O Léo Moura, Jeromel, Cortez, Maicon, Arthur, Everton, Luan, esses são os mais cotados. Não que eles saiam todos de uma vez, mas dentre esses 3 jogos rodízio, né? Vai rodar o elenco. Mas em maio vai voltar o Douglas, se Deus quiser. Então tá tudo certo. É isso aí, então o Gia quer falar mais já alguma deve coisa? poupar agora contra o próprio Goiás, né? Que é o adversário mais fraco. E depois contra o Botafogo deve poupar uma peça que outra. Provavelmente deve poupar o Arthur no próximo sábado. E o Maicon, provavelmente essa dupla de volantes deverá ser poupada pra enfrentar o Cerro ali e sair com os 3 pontos e os buscar 3 a liderança do pontinhos grupo. salvadores, é isso aí, fala Rafa. Pra gente fechar do esporte então, só os confrontos da Copa do Brasil, né, que teve os jogos definidos na quinta-feira e sexta-feira teve o sorteio, então ficou definido que Vitória e Corinthians vão se enfrentar, América Mineiro e Palmeiras, Ponte Preta e Flamengo, Bahia e Vasco, Atlético Paranaense e Chapecoense. América Mineiro e Palmeiras, Atlético Mineiro e Chapecoense, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Santos, Luverdense, Goiás e Grêmio. Isso aí. Esses são os jogos. Então, os jogos que alguns já começam nessa quarta-feira, como o Grêmio e o Corinthians, pela Libertadores, né? E outros que vão ocorrer durante o mês de abril. Então é mais ou menos isso. E o Colorado, lembrando, joga domingo que vem contra o Cruzeiro. 7 da noite. Isso tem uma maratona bem complicada de jogos aí agora, né? Depois do Palmeiras, tem Cruzeiro, Flamengo e o próprio Grenal em seguida. Vamos ver se o menino Odair aguenta. E por falar em pedreira e dupla Grenal, a gente vai falar agora, vamos falar os comentários do esporte, né? Pra finalizar, e já estamos estourando os acréscimos. 7 e 8, já tá na hora de começar a aula, mas a gente tem um comentário esportivo ainda, assim, a gente vai falar de futebol, continuar aqui falando de futebol. E vamos ver como é que tá a situação aí de Grêmio. Primeiro o Grêmio, né?
será que o Grêmio passa com facilidade pelo Goiás? E o Inter, como é que fica o clima depois de uma eliminação na Copa do Brasil, antes de chegar nas oitavas de finais, uma eliminação pro Vitória, um time menor do que o Inter, assim, pelo histórico, pelo peso da camisa, e a gente vai falar disso, então, começar pelo Grêmio e depois falar do Inter aí, como é que tá a preparação pro Grêmio, vai passar tranquilo, na opinião de vocês, pelo Goiás, e o clima no Inter. Voando baixo, vocês dois vão falar aqui, que é os caras que entendem de esporte neste programa. O Grêmio pode colocar o terceiro time que passa pelo Goiás nessa próxima fase da Copa do Brasil aí, time do Grêmio. O Grêmio tem um baita de um elenco, então o Goiás é o menor dos problemas que o Grêmio poderia ter. E o Renato tá lá, né, agradecendo, fazendo o famoso sinal dos dedinhos e agradecendo a Deus pelo adversário fácil pra poupar até o elenco, pra não rolar o famoso desgaste. O Grêmio teve sorte nesse sorteio, né, vai pegar o Goiás, que nos 2 primeiros jogos da Série B, o Goiás perdeu o primeiro jogo 2-1 pro CSA e perdeu a última partida pro Figueirense. Então o Goiás vem de 2 derrotas, 18º colocado na Série B, e o Grêmio que tá ali no G6 da Série A, o Grêmio tá no G7, o Grêmio tá em 7º agora porque o São Paulo faz a partida, passou o Grêmio ontem, né? Então o Grêmio tá em 7º lugar e vai pegar essa equipe do Goiás que é bem mais fraca. Então acho que o Grêmio tem tudo para passar. Renato vai aproveitar para poder rodar o elenco e dar oportunidade para Tony Anderson, para Jael, para o Alisson, para esse pessoal todo jogar. Próprio Dani. E o Inter, gurizada? O que acontece? Como é que tá o clima? Como é que vocês acham que tá o clima no Colorado depois dessa eliminação? O que vem por aí pro torcedor colorado? O período é de reconstrução, né, Alberi? O torcedor vai ter que ter muita calma, se bem que calma é o que o torcedor das equipes gaúchas menos tem ultimamente. Exatamente. O Grêmio aí, mesmo sendo campeão de quase tudo nas últimas 3 temporadas, a torcida também pega no pé de vez em quando, mas o Inter então nem se fala. Vice da Série B, vem aí com a fase que era para aproveitar e se reconstruir, acabou não conseguindo. O time com dívida e pedindo dinheiro para empresário, para pagar salário, contratar jogador. Mas, período aí de muita paciência, o Inter podia recuperar uma verba aí ganhando a Copa do Brasil, que era pouco provável, infelizmente, para o torcedor colorado. Mas agora ia ter paciência e focar em alguma coisa no brasileiro ali. Afinal, a temporada ainda não terminou. O Inter pode, quem sabe, brigar aí por uma vaga na Libertadores, na melhor das hipóteses. Na pior... na Copa Sul-Americana, né? Isso aí, pior. O Brasileirão agora são 6 vagas, né, para Libertadores. Sim. E se tiver um brasileiro campeão da Libertadores, se tiver um campeão da Copa do Brasil que esteja no G6, vai abrindo, podendo ter até o G9. O Inter hoje está em 10º com 3 pontos, ganhou do Bahia, mas acabou perdendo pro Palmeiras. Então o Inter vai ter agora o ano todo focado só no Campeonato Brasileiro, podendo descansar mais o elenco e jogando contra adversários que vão estar em maratonas de jogos. Então eu acho que o Odair, se passar por essa maratona difícil até a Copa do Mundo, porque são jogos contra times muito complicados e o Inter tá meio que se ajustando, acho que o Inter vai ter um bom ano, não vai ser um dos candidatos para cair, porque acho que tem muito time pior que o Inter. Então acho que o Inter agora ganha um reforço agora do Luca e do Zeca. Acho que o Inter tem tudo para crescer o seu futebol, desenvolver um futebol melhor e quem sabe disputar alguma outra coisa no Brasileirão. Então tá aí, Rafael Martins com os comentários de Dupla Grenal. A gente tá chegando ao final deste Conexão Unihitter. Tu tinha dito que queria dar uma dica de cinema? Tem uma dica de Voa cinema aí, agora, meu né, garoto. Alberê? Então, o filme mais esperado do ano, dos últimos anos, na verdade, aí do universo cinematográfico Marvel, Vingadores Guerra Infinita, chega aos cinemas agora na pré-estreia, na quarta-feira, dia 26, 27, agora, na próxima quarta, se eu tô errado? Eu acho que a pré-estreia é na quarta pra quinta. A pré-estreia é na quarta. Quinta? Não, a pré-estreia é na quarta meia-noite. Quarta meia-noite, é. Então tá aí o filme mais esperado do universo cinematográfico Marvel, que tá comemorando 10 anos de lançamento lá em 2008. Começou com o filme do primeiro Homem de Ferro, com o Robert Downey Jr. estrelando. E agora chegam aí aos seus 10 anos e depois de 16 filmes, o Vingadores Guerra Infinita vem com tudo pra tentar quebrar o recorde mundial aí, que é do Avatar. Mas o filme aí tá um pouco abaixo. Eu acho tá um que pouco vai. abaixo. Tá um pouco. O Avatar fez o quê? 3 bilhões e alguma coisinha? É. Depois tem o Titanic com 2 e alguma coisa. E depois o último Star Wars, ou o penúltimo Star Wars. E em seguida o Pantera Negra, que é o novo Quebrou filme. recordes, Que filme, nossa, hein? Então o Vingadores Guerra Infinita vem com tudo aí pra tentar quebrar o recorde desses filmes. É o mais esperado do ano. E já quebrou o recorde oficial de pré-estreia, de pré-vendas, né, na pré-estreia. Então, Que loucura vai ser esse filme.
As pessoas estão no aguardo aí de um filme que promete mudar todo o universo cinematográfico da Marvel. É isso aí, Alberi. Isso Essa aí, é a dica então. do cinema de hoje. Tá certo, valeu, Jean, muito obrigado. O Conexão Uniriter fica por aqui. Esse programa é produzido na disciplina de estágio supervisionado, ministrada pela professora Mariana Zelami. A coordenação do curso de jornalismo da Uniriter é do professor Leandro Legário. Na apresentação, Alberi Neto, reportagem e comentários de Aline Bisol, Cristine Fogliatti, Rafael Martins, Jean Costa e Ulisses Miranda. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês. Acho que esse programa está cada vez maior. Nós Espero não ter agradecemos. esquecido ninguém. E então agradeço aí a todos. Hoje estouramos o tempo em exatos 14 minutos, mas é porque a gente tá mandando bem, hein? Que coisa linda de se ver. 15 minutos de acréscimo. 15 minutos de acréscimo. Semana que vem, feriado na terça, segunda-feira, vamos fazer um programa até às 10 da noite. Feitoria, gurizada, um abraço. Tchau, tchau.